Naum, refúgio em tempos de angústia. Meus irmãos, quem aqui ainda não faltou nenhum dia de série aí, tá? Que tá aqui direto. Quem ainda não faltou? Quem ainda não faltou? Boa. Quem não faltou, tem bastante gente que não faltou, que está aqui perseverando conosco, né? Então, é isso aí. Vamos, em nome de Jesus. Eu sei que dia de quarta-feira é bem cansativo, né? A gente sempre tá ali mais pegado, mais engrenado no trabalho, no dia a dia. Domingo é mais de boa, né? Que a gente passa ali o dia, descansa um pouquinho à tarde. Nem sempre, né? Para alguns. Mas dia de quarta é mais complicado. Mas graças a Deus nós estamos aqui. E Deus é bom e Ele quer falar conosco. Naum capítulo 2, todo mundo já abriu aí? Livro de Naum, capítulo 2. Achou Mateus, voltou aí 6 casas. A gente fez aí uma estratégia para achar o livro de Naum. Achou Mateus. E aí volta 6 casas, achou o livro de Naum. Amém? Vamos ler o capítulo 2 inteiro, do 1 a 13. Diz assim: O destruidor avança contra você, Nínive. Guarda a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna toda a sua força. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. O carro de guerra percorre loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como um relâmpago. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para as muralhas da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como o de arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas as águas estão vazando. Parem, parem, elas gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiem a prata, saqueiem o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Há devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam os seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e os leãozinhos, sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia sua cova de presa às suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz do seu mensageiro jamais será ouvida. Amém? Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra em nome de Jesus. Cremos que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é viva e eficaz. Te pedimos humildemente nessa noite, traga luz aos nossos olhos, fale conosco, fala aos nossos corações, nos repreenda, nos disciplina e nos torna apto para a tua boa obra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no culto passado, nós falamos aí do capítulo 1. E aí, trazendo aqui uma retrospectiva daquilo que a gente falou no capítulo 1. Quem lembra aqui basicamente do que a gente falou? A gente falou no culto passado que Deus era zeloso e vingador, não é verdade? Quem lembra disso? Amém. Lembram disso, né? Que Deus era zeloso e vingador. Zeloso, pois ele tem ali um extremo ciúme, né? Que a gente trouxe aqui o exemplo de um extremo ciúme,
um sentimento ali de extremo cuidado conosco, com os seus filhos. E também ele é vingador, pois ele vinga o quê? Ele vinga a sua lei, ele vinga a sua justiça, ele vinga o seu caráter, a aliança que ele tem com o seu povo, ou seja, comigo e com você. Vimos também que Deus ele é paciente. E o que isso significa? Que Deus é paciente. Isso significa que ele não está inerte às coisas que estão acontecendo. Isso significa que ele não deixa de ver as coisas que estão acontecendo. Ele não deixa de se inquietar por causa da injustiça, porque muitas vezes a gente acha que ele não está nem aí, mas ele não deixa de se inquietar com as injustiças. E ele tem ira sim, ele vai despejar a sua ira sim, porém, no tempo dele. Pois o Senhor, ele não deixa impune o culpado. Vimos também que Deus ele é zeloso, vingador, que é muito paciente, que não deixa impune o culpado, mas também que ele tem o controle de todas as coisas. Vimos que ele tem um controle sobre a natureza, né? Que ele faz secar os rios e os mares, que eles desvanecem as flores, faz tremer os montes e derretem as colinas. E ninguém pode resistir a essa ira. Ninguém pode resistir a esse Deus. Vimos também algo que trouxe refrigério ao nosso coração, que diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom, ele é refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Contrário disso, aquele que planeja o mal contra o Senhor, ele será consumido como palha. A Bíblia foi bem clara na palavra passada que aqueles que estão com o Senhor, aqueles que têm o Senhor como seu refúgio em tempos de angústia, o Senhor está ali e ele os protege aqueles a quem nele confia. Contrário disso, aquele que planeja o mal contra o Senhor, ele será consumido como palha. Não importa se forem fortes, não importa se forem numerosos, eles serão ceifados e destruídos, como foi falado na palavra passada. Mas aí, contrário disso, desses homens maus, aquele que se refugia no Senhor agora recebe uma boa notícia, como a gente viu, né? Eles receberam ali uma boa notícia. Nunca mais o perverso iria invadir, nunca mais o perverso iria calar a sua voz, eles iriam ser destruídos, os perversos ali que tentavam contra Judá. E o livro de Naum aqui, ele transmite uma mensagem central de que a justiça de Deus é inevitável. A justiça de Deus, meus irmãos, é inevitável. Embora as nações possam parecer poderosas, embora as nações possam parecer imunes à opressão e à maldade, sempre serão punidas. E isso nós precisamos guardar em nossa mente. A opressão e a maldade sempre serão punidas. Nínive, que havia sido um símbolo de opressão e crueldade, não escaparia da punição divina. Além disso, há uma mensagem de esperança para o povo de Judá, que se sentia oprimido, pois Deus trazia justiça, Deus traria, na verdade, justiça e libertação para esse povo. Então, a palavra do Senhor aqui, no livro de Naum, ela traz aqui essa vingança, essa justiça, mas também ela traz refrigério para aquele povo e também para nós, nos dias de hoje. E aí vocês lembram que a gente falou sobre o nosso esqueminha lá, que a gente falou que era 3D? Lembram? Pois é, na palavra passada a gente fez o quê? A gente leu aqui a declaração dessa sentença, que o Senhor lhe declarou que Nínive iria cair. E agora nós vamos para o capítulo 2, e o capítulo 2 ele vai descrever essa sentença. Ele vai dizer aí como é que vai acontecer, o que vai acontecer nessa sentença. E nós vamos começar aqui, né, a discorrer, a descrever como vai ser essa sentença dada pelo Senhor. E aí, meus irmãos, eu quero iniciar com vocês, levando vocês a um pensamento, né? Imagine aí, eu acho que muitos de nós passamos por isso, né, na nossa infância. Não sei se você na sua escola passou por isso, mas imagine aí uma criança sendo constantemente intimidada por um valentão na escola. Tá imaginando aí isso acontecendo? Você aí já passou por isso? Já foi importunado por um valentão?
Ninguém? Já. Todo mundo tem alguém aí que já foi importunado por um valentão, ou a gente também já ouviu essa história. E aí, dia após dia, essa criança ela vinha sofrendo aí, calada. Porque esse valentão estava ali todo o tempo em cima dela. Mas aí um dia, o pai dela aparece. Mas só que ele aparece não com violência, mas com autoridade. E ele diz ao valentão, agora chega. Você foi longe demais. E a nossa história do capítulo 2, ela gira em torno de basicamente isso. O Senhor vem e paralisa ali a Síria. A Síria, o império que estava ali sobre tudo e todos. Ele chega e fala assim, ó, agora basta. Você não vai fazer mais isso. Você foi longe demais. Naum capítulo 2, é Deus dizendo ao império assírio, o maior opressor daquela época, agora basta. Eles haviam causado dor, eles haviam derramado sangue, eles haviam praticado injustiça, mas agora o Pai Celestial se levanta para defender o seu povo e descreve como vai ser a queda desse valentão, chamado Nínive. E aí agora ele vai falar sobre isso. E o capítulo 2, ele começa com uma descrição da aproximação do exército babilônico, liderado por Nabopolassar. Liderado por esse homem. Não era Nabucodonosor, tá? Era Nabopolassar. Em direção a Nínive. Ele com o seu exército, juntamente com também o exército dos medos, eles iam em direção a Nínive. A cidade é descrita como uma cidade de fortaleza, uma cidade impenetrável, mas Naum afirma que ela será destruída e também saqueada. Ele descreve a batalha em termos de tumulto, caos, com cavalos galopando, com carro de guerra correndo pelas ruas e soldado lutando ferozmente. É a partir disso que nós vamos ver aqui essa palavra hoje. Naum também fala da reação dos habitantes de Nínive diante da ameaça do exército inimigo. Eles estão apavorados e tentam se proteger, mas não há para onde escapar. O julgamento de Deus, meus irmãos, está sobre essa cidade. E não tem como eles fugir. E a gente vai ver isso agora. No verso 1, ele vai dizer: o destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. E aqui a gente percebe que ele fala isso, o exército inimigo aqui, ele avança, né, como uma onda sobre Nínive. E o profeta faz um apelo irônico, a gente percebe aqui a ironia do profeta, ele diz assim, ó, guarde a sua fortaleza. Vai, Nínive, guarde a sua fortaleza. Vai, Nínive, agora vigie a estrada. Vai, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. Pode fazer o que você quiser, que não vai adiantar. O juízo está sobre vocês. Ele é bem irônico quando ele fala isso, porque ele sabia que quando o Senhor decreta, não tem mais jeito, meus irmãos. Já está decretado. O Senhor é aquele que dá o ponto final, como está aqui na minha camisa, que foi proposital. Jesus e ponto final. Então o Senhor, quando ele decreta isso, quando ele decreta e ele fala, acabou. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, não era você a valentona. Em outras palavras, ele está dizendo, não é você a cidade fortificada, impenetrável. Não é você que tem o melhor exército, não é você que é cruel e colocava pavor em todo mundo. Pois é, a sua hora chegou. É como se ele estivesse falando isso. O juízo de Deus sobre Nínive será irresistível. Na verdade, ninguém pode socorrer uma pessoa, ninguém pode socorrer uma cidade ou uma nação cujo Senhor, cujo Deus já sentenciou a sua condenação. Porque Nínive desperdiçou a oportunidade, agora o juízo veio sobre ela. Nínive está passando por isso porque ela desperdiçou uma oportunidade que ela teve. Como a gente
A gente lembra do profeta Jonas, que ele foi lá na cidade de Nínive, profetizou contra aquela cidade, e todos foram convertidos. Mas se passou 100 anos, e aí desses 100 anos, isso não foi propagado para frente, e aí eles voltaram a cair nas suas mesmas coisas, nas suas mesmas crueldades. E, meus irmãos, uma parte das nossas vidas é feita de oportunidade. Tem muitas pessoas que dizem assim, que a nossa vida ela é feita de oportunidade, mas a nossa vida ela não é só feita de oportunidades, meus irmãos. Então, uma parte das nossas vidas, ela é feita de oportunidade. E qual tem sido a sua resposta às oportunidades que o Senhor tem direcionado a você? Será que tem sido uma resposta cujo colherão bênção? Ou tem sido uma resposta que colherão juízo do Senhor? Que possamos refletir sobre isso, pois todos os dias as oportunidades batem em nossas portas. E cabe a mim e a você dar uma resposta digna de bênção ou digna de juízo. Porque Nínive, ela não aproveitou essa bênção do Senhor que veio sobre a vida dela. E aí ela não deu uma resposta positiva a isso, e sim uma resposta negativa. E por muitas vezes isso nos leva a sofrer. É essa resposta que nós damos a essa oportunidade. Então nós precisamos refletir qual é a resposta que eu tenho dado nas oportunidades que têm caído em minhas mãos. Será que eu tenho dado ali uma resposta que vai derramar bênção sobre a minha vida ou somente maldição? A gente precisa refletir sobre isso. E no versículo 2, ele vai dizer: o Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel, embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras. Apesar de os assírios terem derrotado Israel, o reino do norte, e levado ali todo o povo para o cativo, e também mataram outras pessoas, né? Embora ele tenha feito isso também com Judá, porém ele não levou ela para o cativo, mas ele estava ali tratando ela como vassalo, né? Como ali as pessoas que ficavam ali sendo oprimidas direto por eles, porque eles pagavam altos tributos, eles pagavam ali altos impostos, e aí Deus, com seu braço forte, restaura o seu povo. Aquilo que visualmente e politicamente parecia uma probabilidade, aconteceu. A poderosa Assíria caiu, mas Judá, sendo o povo oprimido pela Assíria, foi restaurado. O Senhor, ele fala que a Assíria vai cair, mas também ele não deixa de dizer que Judá, aquela que estava sendo oprimida, ela vai ser restaurada. Deus foi o protagonista de ambas as ações, tanto do juízo que é derramado sobre a Assíria, quanto da restauração que foi derramada sobre Judá. E saber disso é maravilhoso, meus irmãos, porque muitas vezes em nossas vidas a probabilidade diz que não. O que os nossos olhos veem também diz que não. As circunstâncias que aparecem em nossa frente também diz que não. Os médicos estão ali e também diz que não, mas quando olhamos para a palavra do Senhor, exatamente aqui para essa palavra, no livro de Naum, percebemos que há um Deus com braços fortes que traz juízo para alguns, mas também traz restauração para os outros. E nós precisamos entender isso. Então, o que precisamos entender é que, independente das probabilidades, independente do que os nossos olhos veem, independente das circunstâncias, independente dos médicos, é por trás de todas essas coisas, de toda essa história, que existe um protagonista de braços fortes e que não nos abandona, e esse protagonista é o nosso Deus. Amém? Amém. Ele é um protagonista principal da nossa história, de toda a história, na verdade. E no verso 3 e 4, ele vai aqui dar detalhes do exército que invadiu a Síria. No verso 3 e 4, ele vai dizer assim: os escudos, os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos, os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. O carro de guerra percorre loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões
parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. O exército invasor, ele era tremendo. Ele era tremendo em números de homens, ele era tremendo em couraças, ele era tremendo em armas, ele era tremendo em carros. Ele descreve aqui a beleza e a ordem do poderoso exército que ataca Nínive. Eles, feitos de couraça de boi. Os seus uniformes eram também escarlate. Escarlate é um tipo de vermelho, tem um vermelho bem forte. Um vermelho já cor de sangue. E esse tipo de vermelho, estudiosos dizem que eles usavam isso porque tapavam ali os seus próprios ferimentos e não deixavam ali os seus oponentes verem. Então eles chegavam ali, eles se tingiam de vermelho, os seus escudos, as suas vestes, se tingiam tudo de vermelho, e aí eles iriam para a batalha. E quando eles chegavam na batalha, isso era um tipo de estratégia, porque ele trazia segurança para aquele guerreiro. E aí quando eles olhavam quando os oponentes olhavam para eles, falavam assim, meu Deus, ele já vem tudo pegando fogo. Ou então ele já vem tudo ensanguentado. Então aquilo ali despertava terror naqueles que iriam guerrear com eles. E aí quando eles também fossem feridos, aquilo ali não ficava tão na cara, se eles estivessem ali com o uniforme branquinho. E aí a primeira lançada que eles pegavam, eles iam começar a sangrar, ele ali já tá machucado, bora terminar de matar ele. E aí tava todo mundo já de vermelho. E aí ninguém sabia quem estava machucado, quem estava bem, então aquilo ali passava uma certa confiança para os babilônicos. Mas para o outro povo que estava lutando contra ele, aquilo ali era terror. E aí, especialmente, isso acontecia porque trazia confiança ali para eles na hora da batalha. E aí, ele também vai dizer que os seus carros de guerra eram tão velozes que se comparavam com tochas de fogo e relâmpago. Essa expressão aqui que ele traz de tocha de fogo, seus carros eram velozes como tocha de fogo e relâmpago, porque naquele tempo, a tocha, né? Naquele tempo eu não sei qual era o produto que eles usavam para colocar fogo na tocha, mas pelo menos o que eu saiba era querosene. E querosene, quando tu bota fogo nele num pano e amarra ali e fica tipo levando como uma tocha, tu pode fazer o que tu quiser, mas o querosene não apaga, a não ser que tu meta ele dentro da água. Mas ainda assim, até que quando tu mete ele dentro da água, ele tem hora que também não apaga, porque ele é tipo um óleo. E aí eles falam que eles eram ali como tochas, porque a tocha, depois de acesa, você pode fazer qualquer movimento com ela que ela não vai apagar. E aí eles falam que eles eram rápidos como tocha. E também eles eram como relâmpago, né? A gente sabe que o relâmpago, nos dias de hoje, quando a gente olha simplesmente velozes como tocha, eles eram velozes como um relâmpago. Eles tinham ali as suas vestes tingidas de vermelho. Eles eram ali pessoas que tinham grandes escudos esses que eram feitos de couro de boi, que era ali um instrumento muito poderoso para eles, que eles conseguiam se defender. E aí os ninivitas deveriam se perguntar, como assim? Quem são esses? De onde saíram essas pessoas? Que força é essa? Que roupas são essas? O uniforme dos assírios era azul. E os caras chegaram lá, tudo de vermelho, botando para quebrar e matando todo mundo. E eles ficaram ali, meu Deus, o que está acontecendo? Quem são esses? De onde saíram esses? Que roupas são essas? Que carros são esses? Eles achavam que só eles tinham um poder, meus irmãos. Eles achavam que só sobre eles estavam as técnicas, as ferramentas necessárias, mas do nada aconteceu isso. E eles ficaram abismados. O que está acontecendo? A força e capacidade do exército assírio foram humilhados diante da superioridade do exército dos invasores. Nínive, a cidade soberba, a cidade que foi uma grande metrópole, agora foi humilhada até o pó. A força monstruosa do exército invasor jogou por terra toda a altivez. Jogou por terra toda a arrogância que aquela cidade tinha. Então Nínive, ela não esperava por isso. Ela era uma cidade arrogante. Ela era uma cidade ali que vinha de uma grande altivez, porque ela tinha muros enormes.
E ela nunca imaginava que existiria um exército tão forte quanto eles. E a queda de Nínive é pintada com uma cor vívida, o vermelho escarlate. E esse vermelho, ele demonstra que ele pinta todo esse cenário, carros flamejantes, soldados correndo, caos e tudo o que parecia firme e inabalável agora está se derretendo. Agora está se dissolvendo. Agora, meus irmãos, no versículo de 5 a 9, Naum ele vai trazer aqui um registro detalhado dessa invasão, da invasão de Nínive. Olha o que ele vai dizer aqui. A fuga dos ninivitas tornou-se impossível. Vamos ler o verso 5. O verso 5 vai dizer: as suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando. Correm para as muralhas da cidade para formar a linha de proteção. E aí eles vêm, mas eles vêm tropeçando. Olha o que ele vai dizer. A derrota de Nínive criaria uma fuga generalizada da cidade. As pessoas iriam deixar tudo para trás e correr para salvar as suas vidas. Ouro e prata não seria mais importante. Então as pessoas estavam ali correndo loucamente, porque eles não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Todos queriam escapar, dos nobres aos pobres, mas ninguém, exatamente ninguém conseguiu escapar. Eles tropeçaram no meio do caminho. Eles corriam entre a cidade, tropeçavam no meio do caminho, e antes de chegar nas portas que ficavam nos muros da cidade, eles davam de cara com os soldados inimigos. E eles eram mortos cruelmente. O muro da cidade era ali quilometricamente grande, mas nada disso evitou que eles facilitou a sua fuga, e eles não conseguiram escapar. As pessoas ficavam atordoadas, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Como eu falei para vocês, e também vou falar um pouco mais na frente, a cidade foi inundada. E depois que a cidade foi inundada, depois de uma enchente, né, quando a gente pensa em uma enchente, a gente nunca acha que depois da enchente vai acontecer um desastre maior do que a enchente. A gente fica, eita, tem que restaurar o negócio aqui. E aí, depois da enchente, veio algo muito mais cruel. Relâmpagos, tochas de fogo, carruagens, homens vestidos de vermelho adentraram nessa cidade. E aí agora a inundação tornou-se irresistível. Olha o que diz no verso 6. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Notem vocês, como eu falei aqui no início, do 5 ao 9, ele está registrando, ele está detalhando aqui como foi essa invasão. E essa invasão ainda não aconteceu. Quer dizer, naquele tempo, estamos aqui naquele tempo, ela ainda não tinha acontecido. Porque da forma como ele fala aqui, com riqueza de detalhes, a gente acha que ele olhou tudo aquilo e está descrevendo aquilo ali. Mas não, ele estava aqui em uma profecia que o Senhor tinha dado a ele, e ele detalhou. Para vocês verem que a profecia, de fato, era algo maravilhoso de Deus, porque ele detalhou tudo o que iria acontecer. As cores das roupas, as comparações, a cidade, como iria ser. Ele levou essa profecia, o povo olhou, o povo teve acesso, mas ainda assim o povo falou assim, pelo amor de Deus, isso é loucura, isso nunca vai acontecer. E aconteceu direitinho, da forma que Naum falou. E a inundação tornou-se irresistível. Alguns estudiosos levantam aqui duas opções de como essa enchente ocorreu. Lembra que eu falei para vocês que teve ali o rio Tigre, que ele banhava ali em volta de Nínive, e esse rio, tem alguns estudiosos que dizem que ele se elevou, e aí depois que ele se elevou, esse rio encheu, e aí transbordou a cidade, e aí criou brechas nos muros, e aí o exército inimigo adentrou a ele, adentrou aquela cidade fortificada, porque a água subiu e automaticamente fragilizou ali algumas coisas do muro, e aí eles adentraram a essa cidade. Já existe também outros estudiosos que dizem que eles represaram a água do rio Cosser, que era um rio que passava por dentro da cidade.
E aí o que aconteceu? Aqui eles já dizem que foi uma técnica do exército babilônico. Eles represaram a água e depois soltaram. E aí nessa que eles soltaram a água veio com bastante força, bastante violência e abriu um buraco no muro. E eles aproveitaram ali para adentrar a cidade e tomar a cidade. Há um comentarista que diz: os invasores não podiam assumir o crédito por sua vitória, pois era Deus que havia decretado que a cidade fosse destruída e que os seus habitantes fossem mortos e levados para o cativo. Meus irmãos, independente do que aconteceu, se de fato foi o rio que subiu, se foi estratégia militar para parar ali a água, depois soltar e a água ir com bastante força e derrubar os muros, eu só sei de uma coisa, meus irmãos: os invasores não passaram de instrumentos de Deus para executar a sua vontade. Na verdade, ninguém pode deter o braço forte de Deus. Ninguém pode deter o braço forte do Senhor. Então, quando o Senhor declara, Ele declara. Ninguém pode desdeclarar o que Ele fala. O decreto de Nínive tornou-se inevitável. Olha o verso 7 que ele vai dizer agora. Está decretado. A cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens, tomadas como escravas, batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. A queda de Nínive foi um decreto do próprio Deus. A cidade rainha, a cidade rica, a cidade soberba, a cidade que ela era uma cidade sanguinária, uma cidade cruel, arrogante, cheia de feitiço, está agora despida, está agora envergonhada. A vergonha tomou conta daquela cidade, porque aconteceu o que ela nunca imaginava que iria acontecer. E quando acontece esse tipo de coisa, não só com aquela cidade, mas conosco, nos deixa envergonhados, não é verdade? E eles estavam ali totalmente envergonhados, totalmente cabisbaixos. Os que são levados para o cativeiro não podem reagir. Os que são levados para o cativeiro, que não foram mortos, porque muitos foram mortos, mas alguns foram para o cativeiro. E aqueles que foram para o cativeiro, eles não poderiam reagir. Eles não poderiam lutar, eles não poderiam reivindicar, não pode fazer nada. A única coisa que eles poderiam fazer é bater nos peitos e gemer de desespero, pois a cidade iria cair. E ninguém ia ser poupado. Ninguém ia ser poupado. Sabe por quê? Porque já estava decretado. Nínive será exilada. Nínive será deportada. Meus irmãos, ninguém pode ir contra o decreto do Senhor, pois apenas dele vem a última palavra, dele é o ponto final, como eu acabei de falar. Então, aquilo que o Senhor levanta, aquilo que o Senhor comunica, aquilo que o Senhor diz que vai fazer, as promessas que tem na Bíblia para mim e para vocês, para aqueles que creem, vai se cumprir. Não sei quando, porque a gente já viu que o tempo de Deus é diferente do nosso, a vontade do Senhor é diferente da nossa, cabe a nós nos alinharmos a isso, mas quando o Senhor declara que vai fazer, Ele faz. E o socorro aos ninivitas é frustrado. Olha o verso 8 que diz: o socorro dos ninivitas é frustrado. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. A glória do passado está apagada. Aquela cidade que era gloriosa, que era maravilhosa, majestosa, agora ela está apagada. A cidade açude, como ela era conhecida, está como um açude antigo, ele diz aqui. Está como um açude antigo, cujo as águas estão vazando. Por aquela cidade ser cercado ali por aquele lago, pelo rio Tigre, também por outro rio que cortava ela era conhecida como cidade açude. Uma cidade maravilhosa, banhada com belas águas. Mas agora era conhecida como um açude antigo, cujas águas não ficavam mais represadas, e sim, elas vazavam. Os que tentam fugir são apanhados.
As ordens não são obedecidas. Não são obedecidas. O socorro é frustrado. O caos está ali instalado. Eu vou repetir, porque os que tentavam fugir, eles eram apanhados. Eles tentavam fugir, eles, venha cá. Não vai escapar ninguém. Eles tentavam fugir para o outro lado, venha cá. As ordens não eram obedecidas. Os generais tentavam, vai para a direita, guarda à esquerda, vamos tentar vamos tentar reanimar. Não tem jeito. As ordens não eram obedecidas. O socorro era frustrado. O caos estava ali instalado. O comentarista diz que aqui no verso 8, quando ele diz assim, parem, ele diz assim, eles estão ali tão atormentados que alguém tenta oferecer socorro e direcioná-los dizendo assim, ó, parem. E o que eles fazem? Eles nem sequer olham para trás. Como assim parar? Não tem como parar. E eles correm desgovernados e alguns são mortos e outros são levados. Esses ninivitas que tantas vezes se aproveitaram do seu poder para aterrorizar os habitantes de outra cidade, agora estão experimentando o mesmo poder, o mesmo terror que eles tinham e faziam sobre as outras cidades. Eles estão aqui colhendo aquilo que eles plantaram. E conosco, meus irmãos, não é diferente, não é verdade? Cuidado com aquilo que você planta, pois a sua colheita não vai ser diferente daquilo que você plantou. Amém? Sei que vocês estão dormindo, mas segura firme aí. Então, meus irmãos, Nínive está colhendo nada mais, nada menos aquilo que ela plantou. E isso não é diferente em nossas vidas. Quer respeito? A gente precisa fazer o quê? Respeitar, dar respeito. Quer amor? Precisamos amar, precisamos dar amor. Quer ser tratado bem? Trate bem os outros. Contrário disso, não se queixe da sua colheita, pois ela é equivalente àquilo que a gente planta. E isso é muito importante. A gente, às vezes, é um poço de ignorância e quer que as pessoas sejam gentis com a gente. É mole isso? Não é mole. O negócio é complicado. Tem muitas pessoas que querem colher aquilo que elas não plantam. E isso nunca vai acontecer. É a lei da semeadura. A gente precisa entender isso, meus irmãos. E Nínive aqui está 100% colhendo tudo aquilo que ela plantou. E com as nossas vidas também não é diferente. Nós precisamos entender isso, que tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se você estuda, se você se esforça, se você medita na palavra de Deus, você vai colher coisas boas sobre isso. Você vai ser uma pessoa mais reta, você vai ser uma pessoa mais justa, você vai ser uma pessoa mais centrada. Mas se você não lê, mas se você não ora, mas se você não faz nada, você vai colher frutos disso. E aí quando a pessoa chamar você para orar, você vai ficar, meu Deus, eu vou orar, irmão, mas orar é normal. Mas só que a gente não pratica. Meio que a gente não planta aquilo ali, sabe? Depois a gente quer colher bênção sem limite, a gente não colhe. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente quer que as pessoas nos amem, que as pessoas nos tratem bem, mas a gente não consegue ser uma pessoa que planta amor, que planta bens na vida das pessoas. E isso precisa cortar os nossos corações, adentrar os nossos corações hoje, porque, meus irmãos, vai chegar um dia que nós vamos receber do Senhor a sua herança. E essa herança só vai receber aquelas pessoas que porventura estiverem firmes, estiverem ali com o Senhor. E nada mais, nada menos, um exemplo bem assim, raso, é isso. Se você se dedica, se você está aqui, se você está firme no Senhor, você vai receber a sua herança. Mas se você não faz isso, infelizmente, não vai receber. O saque da cidade de Nínive é total. Olha o que ele vai dizer no verso 9. Eita, eu já estou de Miqueias, criança. O vento levou aqui a folha, eu já estou de Miqueias. Mas olha só, o verso 9, ele vai dizer aqui que o saque da cidade de Nínive é total. Verso 9 vai dizer assim, saqueiem a prata, saqueiem o ouro, sua riqueza não tem fim, está repleta de objetos de valor. Todas as riquezas que Nínive acumulou dentro dos seus muros foi resultado de todos os seus saques de nações que ele derrotou, que eles derrotaram.
Nínive, ela batalhou com muitas cidades. Muitas cidades foram derrotadas, deportadas, exiladas por elas. Eles devastavam tudo por onde eles passavam e também recolhiam todos os despojos de guerra. Mas toda a sua riqueza foi tomada pelo exército invasor. Eles que saqueavam o povo, agora foram saqueados. Olha só, que a gente acabou de falar. Eles que saqueavam o povo, agora eles estão sendo saqueados. O rei da Babilônia ele diz em suas crônicas que eles subtraíram dos assírios uma riqueza incontável. Aquele povo era muito rico, era o povo mais rico da época, porque eles lutavam com pessoas e roubavam tudo que eles tinham. E ele diz, e o rei da Babilônia, ele fala em sua crônica que quando ele adentrou naquela cidade, ele ficou perplexo com quanto ouro tinha, com a quantia de coisas de valor que tinha naquele lugar. E ele fala em sua crônica que ele nunca tinha conseguido um despojo de guerra como aquele. E no lugar desses despojos que eles arrancaram dali, eles deixaram somente a destruição. Eles deixaram somente a ruína. E agora, no verso de 9 a 13, nós vamos ver aqui a destruição de Nínive é completa. A destruição de Nínive, ela é completa, meus irmãos. Olha só, o terror dos assírios. Vamos aqui ler o terror dos assírios. Olha o que fala no verso 10. A devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem, e o rosto de todos empalidece. A desolação e a ruína da cidade de Nínive é total. Foi uma total devastação. Dentro da cidade, os corações se derretem de medo como cera, como uma vela ali acesa. Os joelhos deles vacilavam, tremendo. Pesa sobre as pessoas uma grande angústia. Aquelas pessoas estavam ali tremendo, com medo, pois não estavam entendendo nada, e estavam ali se derretendo de medo como cera, e também pesava sobre ela uma angústia de tentar, meu Deus, o que está acontecendo? Eles nunca tinham tido a sua cidade invadida. Mesmo que eles tentassem invadir, eles não conseguiriam antes. Mas agora estava acontecendo uma coisa que nunca tinha acontecido. Eles estavam ali tremendo de medo. Eles estavam ali se derretendo como cera. Eles não conseguiam nem ficar em pé direito, porque os seus joelhos ficavam ali vacilantes, tremendo. E o rosto dos ninivitas estavam pálidos, eles estavam esbranquiçados, porque eles estavam com medo, eles não entendiam o que estava acontecendo. Como assim? O que está acontecendo? A cidade que impôs medo e terror ao povo, agora está tremendo de medo. Aquela cidade que metia medo no povo, com a sua crueldade, agora essa cidade ela está tremendo de medo, porque ela nunca imaginava que existiria uma outra tropa, um outro exército mais forte do que eles. A selvageria dos assírios vem sobre eles. Olha o que fala agora o verso 11 e 12. Diz assim: onde está agora a toca dos leões, os lugares em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão e a leoa e os leãozinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Onde estão? Ele pergunta, onde estão os leões? Os leões furiosos, onde está? Não, era irônico, né? Ele falava assim, aí gente, cadê? Se preparem, guardem. Cadê os leões? Cadê os leãozinhos? Ele pergunta. Por muito tempo, a Assíria havia se mostrado como um leão feroz, no modo de tratar as suas vítimas. O Império Assírio invadia a cidade, conquistava terras, saqueava as riquezas e trazia todos os bens para o desfrute dos seus filhos, que como um bando de leões se alimentavam da carcaça do povo. Eles eram considerados como leões.
Em suas guerras, eles guerreavam com, muitas vezes, cabeças de leão. Eles botavam ali sobre ele, quando a gente pesquisa sobre um soldado do exército assírio em batalha, eles tinham ali cabeça de leão, porque justamente eles eram conhecidos por isso, pelo seu feroz jeito, modo de tratar as suas vítimas. Mas agora, esses mesmos leões que arrebatavam o bastante para os seus filhotes, estrangulavam as presas para as suas leoas e enchia ali de vítima a sua caverna, agora estão sofrendo a mesma selvageria. Aqueles que um dia matavam, traziam para as suas presas, levavam para as suas tocas, agora estão acontecendo a mesma coisa com eles. A violência que espalharam voltou contra eles. As violências que eles faziam com as pessoas se voltaram contra eles mesmos. O leão não trará mais presa para seu covil. A conquista de Nínive terminará para sempre. As conquistas de Nínive terminará para sempre. E aí, quando a gente olha aqui para o versículo 13, quando a gente olha para o versículo 13, aqui ele vai trazer aqui o juízo de Deus sobre Nínive, e ele vai dizer que Nínive vai ser devastada. O juízo de Deus é um juízo devastador para essa cidade. Olha o que diz o verso 13, ele vai dizer assim: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos, queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Aqui Deus fala diretamente, não é mais o profeta. Ele diz aqui, estou contra você, declara o Senhor. É o próprio Deus que está contra eles. Estou contra ti, diz o Senhor. O Senhor dos Exércitos, e não o exército invasor, que é o protagonista desse juízo. O cerco, a tomada da cidade, são obras de Deus. Os babilônios e os medos são apenas instrumentos na mão do Senhor. Simplesmente instrumentos. A gente olha aqui eles sendo mais fortes do que os assírios. E aí eles vão dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, né? Eles deveriam ter declarado lá: meu Deus, o que está acontecendo? E aí quando eles olham para esses exércitos de babilônios e medos, eles falam assim: quem são esses? Mas eles estão ali sendo instrumentos do Senhor. Eles foram capacitados pelo Senhor, porque se fosse por eles mesmos, eles não conseguiam. Porque ela de fato era uma cidade enorme, eles tinham de fato poder sobre eles. Mas a cidade mais rica do mundo foi de tal modo devastada que até mesmo depois de 300 anos, era impossível saber que eles existiam ali. Era impossível saber que existia ali uma grande metrópole. Só ali com 500 anos que foram, de fato, identificar onde é que ficava localizada a cidade de Nínive. Porque até então, até 300 anos, 3 séculos, né, que eu ia falar 3 séculos, pois depois de 3 séculos eles não conseguiam identificar, procuravam, mas não achavam. Mas só depois de 500 anos que foram identificar onde ficava ali a localidade da cidade. Nada menos do que a destruição é a recompensa justa da opressão, da violência e da crueldade que os assírios haviam praticado contra as outras nações por tanto tempo. Nada melhor do que a destruição para essas pessoas que fizeram isso. Meus irmãos, de igual modo, o Senhor da justiça está aqui na direção de todas as nações do mundo, que é arrogante, que é desprezível, e o princípio da retidão e da justiça tem que estar sobre nós, sobre aqueles que creem no Senhor. Então, de igual modo, o Senhor da justiça está na direção de todas as nações do mundo. Da mesma forma que ele estava na direção daquele tempo, ele está na direção do mundo até hoje. Que muitas vezes nós olhamos injustiça, nós olhamos coisas acontecendo em nosso país, em nosso estado, muitas vezes até nosso bairro, e por muitas vezes dentro da nossa família,
que a gente ora por querer fazer a justiça, mas precisamos entender que essa justiça, ela vem do Senhor. E para concluir, meus irmãos, Naum do capítulo 2 é uma mensagem clara. Deus vê, Deus age, Deus julga, mas também Ele salva. Ele é longânimo, Ele é contra o mal, mas a favor do seu povo. A sua justiça não é algo para termos de ter medo, não é algo para que venhamos ter medo, mas sim para ansiarmos. Essa é a justiça do Senhor. Nós precisamos ansiar por essa justiça e não temermos essa justiça, pois nós somos filhos de Deus. E aí eu quero dizer para você que está aqui hoje, nessa noite, se porventura você está sofrendo, tem esperança. Tem esperança nesse Deus, porque o juiz do mundo, ele não falha. Ele virá em seu socorro. Assim como ele veio em socorro daquele povo que estava sendo oprimido e por conta do que eles viam, por conta da política da época, por conta de tudo que aconteceu ao seu redor, eles nunca imaginavam que eles iriam sair do cativo. Mas o Senhor veio ali ao socorro daqueles que temem a Ele. Então, meus irmãos, você que está aqui, meu irmão, minha irmã, não perca a esperança. O juiz do mundo, ele não falha. O juiz do mundo, ele não falha, ele virá em seu socorro. Para aqueles que porventura estão aqui, mas estão lutando contra o pecado, ou vivendo em pecado, não ignore a paciência de Deus. O Senhor, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, mas nós precisamos entender que nós precisamos aceitar esse convite, que não é nem muito bem um convite. Essa expressão eu nem gosto de falar, mas eu falei aqui. Mas nós precisamos aceitar essa bênção do Senhor, essa longanimidade que Ele está dando e acrescentando nos dias daquele que peca deliberadamente. Pois isso aí são chances para essa pessoa que está aqui, porventura, ouvindo essa pregação, ou que, porventura, está fora daqui e vai ouvir esse áudio em algum lugar no YouTube, para que ela pare de pecar. E que, porventura, ela se volte para o Senhor, antes que Deus diga, basta. Voltamos agora lá para o início da nossa pregação, onde aquele valentão estava ali oprimindo o filho daquele homem, e aquele homem chegou e disse assim, agora basta. Antes que o Senhor diga basta para as nossas vidas e nos condene, nós precisamos dizer, salva-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Livra-me, Senhor, de tudo isso que você fez aqui com essa cidade, pois o Senhor declarou, estou contra você, declara o Senhor, queimarei no fogo os seus carros. O Senhor, Ele não vai queimar o meu e o seu carro, se nós não tivermos uma vida reta a eles. Ele vai nos queimar. E isso precisa entrar na nossa cabeça. Meus irmãos, que nessa noite nós possamos sair daqui, sabendo que o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar-se, mas Ele é o Deus que carrega a justiça em suas mãos, nos seus braços fortes. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.